caminho, livra-os de todo mal. Aqueles que não derem conta de chegar, que também possam encontrar graça diante de Ti. Oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar-nos. Vamos lá então, irmão José, canta para nós aí os 2 corinhos. Boa tarde com Jesus. Amém. Vamos começar cantando o corinho de número 37. Ele é tudo para mim. Ré maior. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Mais uma vez. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Amém? Vamos cantar mais um corinho. Eu quero mais de Cristo. 28. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Agora bem forte. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Hino de número 3, isso todo mundo sabe. Valor de uma alma, Ré maior. Você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro e o mundo inteiro
jamais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do id do Mestre amado? Foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. Mas como podemos ficar de braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém? Passar por um Carlos. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos nos colocar de pé para lermos vamos ler aqui uma escritura que está no livro de Gênesis. Nós vamos ler a partir no capítulo 3, a partir do verso 1. Livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos ler então. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse:
não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Senhor, acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Podeis assentar-vos. Muito bem, irmãos. Nós estamos fazendo um trabalho em cima do tema a família cristã frente aos dias atuais. Nós falamos na primeira reunião sobre um geral, são muitas coisas, não é? E na nossa segunda reunião nós falamos a respeito de exemplos. E hoje nós queríamos falar um pouco sobre comunicação. Comunicação. A escritura que nós lemos aqui, ela mostra que houve uma comunicação. Mas a questão é, com quem estamos nos comunicando? Que tipo de assunto nos interessa? Que valor damos às orientações que recebemos? Esta reunião, ela tem o intuito de nós conversarmos, nós pais, conversarmos sobre o que nós estamos fazendo ou como estamos transmitindo aos nossos filhos as orientações, como estamos encarando os problemas que estão confrontando a família, principalmente uma família cristã. E a comunicação, ela é muito importante. E ela deve ser bem observada. Porque através da conversa, do que ouvimos, nós tiramos conclusões e muitas vezes nós agimos e infelizmente não observamos de que maneira nós recebemos aquela mensagem, né? Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso, comunicação. O que é a comunicação? O que é comunicar-se? Pode seguir, irmão, por favor. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos comunicar com nossos filhos. A gente diz, mas é claro. Mas de que maneira é que está sendo feita essa comunicação? Nós sabemos que as nossas atitudes transmitem algo. Então está comunicando alguma coisa. A comunicação, ela não é simplesmente através de palavras. Atitudes também, não é? E nós estamos aqui onde há uma comunicação.
e estamos interessados em nos comunicar com o nosso Pai. Mas a questão é como que você está aberto a isso, a receber a comunicação. Nós procuramos então o sentido, o que significa comunicação. Então, segundo o dicionário, comunicação é o que se relaciona ou pode ocasionar a transmissão ou recepção de ideias ou de mensagens, buscando compartilhar informações. Então, relaciona, tem que ter alguém ouvindo e alguém falando, alguém fazendo alguma coisa e alguém observando. E nós sabemos, como já foi falado em outras palestras, que nós somos os primeiros exemplos para nossos filhos. Quer você queira ou não, ele está te observando. Ele está aprendendo através do que fazemos. E ele está analisando o que nós falamos e fazemos. Então sempre está havendo uma comunicação. Na escritura que lemos, houve a comunicação que hoje está sendo ainda buscada. Nós lembramos que Paulo alertou sobre isso. Ele disse: quisera que me suportassem na minha loucura, suportai-me um pouco mais, porque estou zeloso de vós, porque temo que assim como a serpente enganou a Eva, de alguma sorte os vossos sentidos também sejam enganados. Então, na verdade, aquele mesmo Espírito que estava no Éden ainda está buscando uma maneira de se comunicar com a igreja. Comunicação, o que se relaciona ou pode ocasionar a transmissão ou recepção. Ou você está dando alguma coisa, ou você está recebendo alguma coisa. Ideias. Aí nós ampliamos a coisa. Hoje, o sistema de transmissão de informação está numa velocidade que ninguém sabe mais nem onde vai parar isso. Então, muitas vezes, nós, evitamos conversar com nossos filhos coisas que ele já sabe há muito tempo. Muitas vezes, nós não acompanhamos. É uma coisa que nós ouvimos muito quando vamos à escola. Os professores dizerem: olha, aqui nós temos que fazer uma parceria. Não adianta achar que é só na escola que seu filho vai aprender tudo. Você tem que acompanhar. Você tem que estar observando também. Porque sempre tem alguém querendo transmitir alguma coisa. É um colega, é um traficante. Sempre está tentando transmitir alguma coisa, envolver de alguma forma. E às vezes nós, os pais, temos dificuldade em nos comunicar com nossos filhos. Percebemos que há alguma coisa diferente, mas não sabemos como vamos tratar com eles. Como é que eu vou entrar nesse assunto? Pode seguir, irmão. Como está a nossa comunicação? Agora aqui é onde a gente precisa
com os irmãos. Como é que está a nossa comunicação? Como está a sua comunicação com o seu esposo? Como está a sua comunicação com sua esposa? Será que não ficamos simplesmente formais? Essa é a tua obrigação. Não, isso aqui quem é obrigação é sua. Será que a nossa comunicação não perdeu a sintonia? E se a gente analisar bem, isso é transmitido para os nossos filhos. E nós descuidamos e achamos que está tudo bem. Aí você vai se encontrar como Eva, ouvindo algo que está te tirando de onde você deveria estar, porque você não comunica com o seu pastor, você está ouvindo a outro. Tudo isso tem a ver conosco, uma família. O filho já não procura mais o pai, ele tem um colega que sabe de tudo e fala. A filha já não procura mais a mãe. Por que não? Ela não sabe me ouvir. Será que isso está acontecendo conosco? Nós precisamos avaliar como é que está a minha comunicação com minha família. Às vezes, nós percebemos que até há uma dificuldade de fazer uma pergunta para o pastor. Você está com uma dificuldade e não sabe como fazer uma pergunta para o seu pastor. Nós somos uma família. E nós temos que entender que o diabo está tentando fazer com que a família se disperse, ela perca o sentido, ela esqueça o valor que tem a sua mãe, o valor que tem o seu pai. Qual é o valor que tem o seu pastor? Nós temos que voltar, parar e fazer uma análise sobre isso. Perdemos a comunicação. Estamos simplesmente vendo as coisas passarem. As coisas estão passando e ficamos muitas vezes como aquele aluno que está assistindo, não está entendendo nada e ele não sabe como perguntar para o seu professor. Porque ele está com trauma já. E isso ele recebeu aonde? Ele ficou assim por quê? Porque em casa ele perdeu a comunicação. Então veja que esse ponto comunicação é algo que ele tem que ser valorizado. Nós sabemos que pessoas chegam ao suicídio porque elas não encontram uma maneira de se aproximar das outras. Ela perde a comunicação e logo a vida perde o sentido. E o cristão perdeu a comunicação com o seu Deus. Que sentido tem a sua vida? Ele perde o sentido. E nós precisamos estreitar isso. Somos uma família. Precisamos da ajuda e precisamos ajudar. Por isso Deus tem nos trazido aqui. Mas deixa eu perguntar, como que está a sua comunicação com seus familiares? Assim, no caso, meu esposo, né? Depois que eu casei, eu percebi
que eu me comunico pouco. Ele conversa mais sobre o dia a dia dele comigo do que eu converso do meu dia a dia com ele. E eu estou tentando trabalhar muito isso, porque acontece alguma coisa comigo, eu fico ali no meu canto calado, e ele não, já conversa bem mais comigo. Tá, esse impasse um pouquinho. É, senhora? De 1 a 10, eu dou 7. Em termos de comunicação, não só com o esposo, mas com os filhos. Mas entre eu e o esposo, eu procuro me comunicar mais. Ele já é mais distante. Se eu não procurar conversar alguma coisa, ele também não conversa. É ali na dele, calado. Eu não sei o que sente, não sei o que pensa. E aí fica difícil, porque aquilo que os pais passam, os filhos sentem. Porque, eu digo assim, porque às vezes, meus filhos chegam a perguntar: mãe, o que está acontecendo? A gente não vê o senhor e o pai conversar em nada, ele sai, entra e sai, a senhora, ninguém conversa nada. Então, assim, o que a gente passa, o que acontece entre os pais, os filhos sentem. Então, falta de comunicação entre os dois termina atingindo também os filhos. E minha comunicação entre a gente, os dois, é muito pouco. É muito pouco e eu peço a Deus todo dia para que a gente procure melhorar mais, porque é muito difícil. Só ficar aguentando, digamos, eu estou passando por um problema comigo, e eu não comunicar com ele. Como é que eu vou querer que ele me ajude? No mesmo caso é ele, se ele está sentindo alguma coisa, ele não se comunicar comigo, como é que eu vou ajudar ele? Então, eu penso assim, os dois têm que se comunicar. E entre eu e ele, eu boto 7, porque não está bom. Agora, a comunicação, ela tem os seus elementos, né? A gente nunca deve pesar a coisa só por um lado. Segue o próximo, irmão, por favor. O profeta, na mensagem, como poderei vencer? Como que eu posso vencer essa dificuldade? Ele diz agora, no parágrafo 35 da mensagem, como poderei vencer? Agora, enquanto estudamos isto, o meu propósito nisso não é somente vir aqui para ter companheirismo com vocês, pessoas, sendo que eu gosto de fazer isso. Mas se eu tivesse uma chance para fazer isto, ir até a sua casa, estreitar a sua mão e conversar com você e me assentar, ter comunicação, comer com você e assentar à sombra de uma árvore. Nós estamos fazendo isso? Nós temos tempo para isso? Você tem tempo para parar e tomar um cafezinho com seu marido? Parar ali na árvore da frente do quintal, dizer: querido, tira aquela manga ali para mim. O senhor gosta de manga, né? Será que temos tempo para isso? Comer com você e assentar à sombra de uma árvore e conversar e ter companheirismo por um tempo. Quando eles veem as pessoas, suas falhas, então eles começam naquilo. Mas quando vimos aqui, estamos aqui para um propósito específico. Esta é a casa de correção. Este é o trono. Este é o trono de Deus. E o julgamento sai da casa de Deus. É aqui, e aqui está onde nos ajuntamos. Ajuntamos em amor, um com o outro,
como sempre os cristãos podem amar. Mas aqui estamos sobre uma liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nosso meio. E estamos aqui para fazermos uma estimativa entre nós, para vermos onde estão os nossos pontos fracos, as nossas falhas. E como podemos apanhar de onde deveríamos estar para onde devemos estar. E isso é o que examinamos. Os ministros examinam aqueles lugares para o seu povo. Quando eles veem as pessoas, suas falhas, então eles começam naquilo. Então, irmãos, nós temos que avaliar principalmente as nossas falhas. Problemas todos nós temos. Não existe uma família normal que não tenha problema. Isso faz parte até do nosso aperfeiçoamento. Como é que você teria paciência se você não tivesse algo te confrontando? Né? Nós devemos nos analisar. E a partir do momento que você identifica, você deve buscar ajuda. E nós pais, devemos sempre estar alerta que os nossos filhos serão o que somos. Se estamos sem comunicação, você não terá, ou não vai esperar que seus filhos sejam aquelas pessoas bem comunicativas. Às vezes até acontece. Mas o normal serão o que somos. E nós precisamos compreender que a comunicação deve fazer parte do nosso dia a dia. Nós vamos ver um pequeno vídeo, e eu queria que você observasse bem e se procurasse em cada um desses quadros, tá certo? Vamos observar aí. Muito rápido, né? Mas deu para ler pelo menos? Todo mundo conseguiu ler o que passou aí? Hã? Eu acredito que
mas deu para dar uma visualizada, né? Não tem nada novo. Tem alguma coisa aí que você não tenha ouvido aqui já? Perceba que o que acontece é que às vezes o que está sendo transmitido não está sendo recebido. A coisa passa e você não pega. Isso aí tudo nós temos ouvido muitas vezes. E sempre que você para ver de novo, você olha e diz: ó, eu estou fazendo isso bem daí. Essa bem daí sou eu. Você pode dizer isso? Aí é onde nós temos que nos analisar, não é? Deus está querendo comunicar com a gente, fazer a gente entender que precisamos subir um pouco mais. Precisamos aceitar os conselhos de Deus. Então, nós mesmos é que fazemos com que nossos filhos se tornem covardes, se tornem neuróticos, se tornem pessoas frágeis, incapazes de enfrentar os problemas. Mas por que isso? Porque nós fomos crianças que sofremos uma ou outra coisa dessa. E temos dificuldades. Mas você hoje tem uma orientação para vencer isso. E para ajudar seus filhos a vencer isso. Mas estamos dando ouvido? Estamos realmente em comunicação? Ou será que estamos sendo simplesmente espectadores? Né? Olha, irmãos, eu aprendi uma coisa cedo em relação a encontro nacional. Encontro nacional eu tomo como um marco. Porque é um momento especial para nós, deve ser. Você analisa o esforço que pessoas como nós fazem para estar lá. E é claro, nem todo mundo pode estar lá, mas você tem um meio de participar como eles. E às vezes nós não atentamos para isso. Nós temos dificuldades, mas você tem que se esforçar. Você tem que estar sintonizado. Isso acontece entre os pais e os filhos. Às vezes você ensina, você orienta, você explica o porquê. E ele continua, até que ele bate com a cara na parede, aí ele lembra. Bem que o papai avisou. Acontece com a gente. Pastor vem, orienta. Pastor mostra por quê. E às vezes a gente ainda insiste. Aí quando está com a cara na parede, aí lembra. Bem que o pastor avisou. Graças a Deus quando dá para você dizer isso. Bem que ele me alertou, vou voltar. E às vezes quando não dá para voltar. Quando entra naquele negócio e não tem como voltar. Por isso Deus está cuidando de nós, irmãos. Está providenciando uma maneira de nós nos achegarmos mais, de nós pararmos e fazermos
questão de estar em comunicação, né? Põe o outro quadro, por favor, irmão. Então, ó, não basta estar perto, tem que haver comunicação. Quantas famílias hoje não vivem desse jeito aí? Você está vendo aí? O que você está vendo aí? Vamos assim. O que o senhor está vendo nesse quadro, meu irmão? Me mostre uma coisinha que está separando comunicação ali. Notando que está muito, o pessoal está muito divagando, assim, muito, ela com o rosto para lá, ele com o rosto para cá, né? O menino, a menina também com o rosto virado, o menino está divagando, olhando assim para frente. Está um quadro assim que a gente nota que não há uma congregação, não há uma união ali, tem alguma coisa. O normal seria ele aqui puxar ela para cá, e ele, como Cristo vai fazer conosco. O quadro assim, pintado, que aquele quadro ali naturalmente fez, o artista ele teve uma intenção de mostrar alguma coisa. Ali há uma separação, porque o corpo fala, né? Então ali no caso assim, o quadro ficar perfeito, ele com a mão aqui e puxando os dois filhos para cá, ele sendo o grande provedor. Então natural que fica espiritual, é o que eu consigo ver ali. A frase, passa para ele de novo. A frase escrita ali, não tem alguma coisa faltando, não? Não basta estar. Ali tem um acento ali que está faltando, né? Está perto. Tem que haver comunicação. Mas está faltando é um acento? Não basta estar, porque ali fica permanecer. Então, está, não é isso? Está perto. Tem que haver comunicação. Não basta estar, né? Estar perto, tem que haver comunicação. Perfeito. O professor não está vendo, está vendo? Deixa eu ver aqui, pastor. Antes do senhor observar, deixa eu ver aqui. O que ela está ali? O que está errado nessa frase aí? Não, tudo isso são coisinhas, são minúcias, pequenas minúcias que vai ajudar. Se você está na escola, se você está estudando, você está fazendo um curso de língua portuguesa, por exemplo, ali tem a expressão está completamente distornada, entendeu? Ali está distornado, não basta estar. Não basta estarem perto? Não, ali não basta estar. Estar. Certo? Porque não basta estar perto. Quer dizer, estar junto, certo? É um afirmativo. Mas ali é uma pergunta, não basta estar junto. Então, ali tinha que ter um R no estar. E os filhos estão perto dele. Porque ali é uma exclamação, certo? Não é? Não é uma exclamação? Não basta estar, não basta estar junto, certo? Cadê? Não tire, gente. Agora está certo, está. Agora mudou o quadro. Não basta estar perto,
tem que haver comunicação, certo? Porque ali era uma afirmação de que estavam, mas ali não é, falei agora. Porque o estar com acento permanece, agora o estar é permanecer ali. Aí o verbo muda. Foi exatamente o que faltou o L. Não basta estar perto. Só estar perto não resolve o problema. A família ali não está, ela não está perto, ela está distante, certo? Embora estejam juntos, mas eles não estão perto, eles estão distantes. Por quê? Porque falta comunicação, diálogo. Aí então, se eu for entrar aqui, nós vamos bastante longe, né? Então, comunicação, o irmão Carlos já falou ali o que significa. Preste atenção, por quê? Porque uma letra, uma vírgula, às vezes muda um assunto e você não vai chegar a um denominador satisfatório que vai te ajudar, tá bom? Foi ótimo aquilo ali, aquele pequeno erro. Então, o que é comunicação? É um substantivo feminino, né? É o que se relaciona ou pode ocasionar a transmissão ou recepção de ideias ou de mensagens, buscando compartilhar informações, a ação de transmitir ou de receber essas mensagens. Comunicação empresarial, comunicação, aí vem as variações, né? O que é a propaganda? É uma comunicação. A empresa que não faz propaganda, ela não vende muito, ela vai vender por acaso. Por quê? Porque a propaganda é a alma do negócio. O que é propaganda? É uma comunicação comercial, é uma oferta, é uma exposição, e assim vai. Então, a mensagem que se transmite ou é recebida, tanto escrita como oralmente, ela pode ser escrita, falada, veiculada. Aí a veiculação vem através de quê? Revistas, jornais, panfletos, televisão, internet, de todo por meio da mídia. O que é a mídia? São todos os meios de comunicação de massa juntos. É a mídia, que é o quarto poder. Nós temos 3 poderes, não tem? O palácio nosso lá chama palácio de quê? Como é que chama o palácio nosso, lá do governo federal, lá em Brasília? Hein? Planalto o local que foi construído. É uma área plana, certo? Planalto. Alvorada quer dizer amanhecer, romper do dia. Palácio da Alvorada, não tem nada a ver. Ali é o palácio, é chamado ali, aquela região, o palácio dos 3 poderes. Por quê? Porque ali estão aglomerados o poder, o poder legislativo, judiciário e executivo. Ali estão os 3 poderes. Esses 3 poderes mandam no país, mandam na nação. E tem um quarto poder, que para mim é o maior, a mídia. Vocês pensam que nós estaríamos vendo aí uma força-tarefa, como é que chama lá o trem lá do Moro? Uma lava-jato funcionando, se nós não tivéssemos um quarto poder, uma mídia?
não teria nada, não estaria nada funcionando. Eles estariam tudo debaixo de um teto e não estaria ninguém sabendo de nada. Você estaria chupando o dedo e pagando para eles, né? E depositando no caixa deles. Então, a comunicação, ela é de suma importância. Aí vem o fator diálogo. Aí eu traria o termo diálogo. O que é diálogo? Vem de onde? Qual é a etimologia dos fatos? Tudo isso nós precisamos, nós temos tudo isso, sabemos tudo isso, mas não vamos atrás procurar saber a origem, o porquê e etc. Nós precisamos saber, por mais simples que nós sejamos, nós precisamos saber alguma coisa. Um casal vai ter uma família, ele pode ser analfabeto, ela pode ser analfabeta, mas ele tem que saber como ele tem que fazer para poder ter um filho normal. Não ter um filho que tenha traumas, né? Aí vem a criação, naquele penúltimo quadro que nós tivemos. Toda vez que vou apresentar uma criança aqui, eu coloco os pais debaixo da responsabilidade. Dá a esse filho uma criação não traumática, que não traga consequências para o futuro. Por quê? Porque se essa criança for criada de qualquer forma, ela vai ser uma pessoa imprestável. Ela não vai ter disposição, ela não vai ter ânimo, ela não vai ter autonomia para ir e vir, para resolver seus problemas. Ela vai ser uma pessoa inválida, perfeita, sadia, forte, não é? Vigorosa no físico, mas na cabeça 0 quilômetro. Nós não podemos ignorar isso. E os pais cristãos só não criam seus filhos devidamente se não quiserem. Por quê? Porque a Bíblia tem todas as regras, as normas para poder te ajudar a criar seu filho com sabedoria. Se você observar na história, todos os homens que ficaram na história, eles tiveram atrás deles um pai e uma mãe. Quando não teve um pai, mas teve uma mãe que sustentou. Por isso é que nós, quando apresentamos uma criança ali, responsabilizamos mais a mãe. Por quê? Porque ela é que vai ter tempo, ela é que vai estar convivendo, ela é que vai estar sofrendo as agruras com aquela criança, e ela é que vai saber como manipulá-la para o futuro. O que você quer que ela seja? Uma coisa que seja útil? Então faça dela isso. Se você quer que ela seja uma inútil, você também vai fazê-la isso. Através de quê? Da criação. A criação cristã difere em tudo do restante. Então, a mensagem que se transmite ou é recebida, tanto escrita como oralmente, disciplina que agrega os conhecimentos, técnicas ou métodos acerca da transmissão ou da recepção de ideias, mensagens e etc. Eu estudava comunicação, demonstração feita oral ou por escrito sobre algum assunto, entendimento, habilidade ou capacidade de estabelecer um diálogo. Não há comunicação entre casal. Aí ele já fez ali, perguntou ali, perguntou ali, perguntou ali, e você está vendo que não existe. Cadê a comunicação? Como é que vão ser seus filhos amanhã? Do mesmo jeito que eles são. Incomunicáveis. Do mesmo jeito. Por quê? Porque tal forma, tal bolo. Tal pai, tal filho. Tal mãe, tal filha.
Esse é o adágio, porém, é o adágio que fala tudo, a verdade. Então, a palavra diálogo provém do vocábulo grego diálogos, por intermédio do vocábulo latino diálogo. Prestem atenção. A palavra original grega foi formada pelo elemento logos. Aí junta-se dia e logos. Logos quer dizer a palavra. Quem é Jesus? É o logos expresso. É a palavra expressa. Quando você está dialogando, você está falando de quem? Você está falando no dia, certo? No seu dia, no seu momento, na sua hora, na sua necessidade. Colocando o seu dia a dia na palavra. Acertando os fatos. Por quê? Porque a palavra acerta tudo. Então, elemento dia, que significa por intermédio de, e por logos, que significa palavra. No conjunto, a palavra grega diálogos significa conversa ou conversação. Aí é onde o marido e a mulher tem hora que tem que assentar, ainda que seja para arranhar, ainda que seja para poder se morder, mas tem que se chegar a um denominador. Se ambos têm o Espírito de Cristo, pode ser o pior de todos os assuntos, que eles vão tratá-lo de forma a se tornar agradável, a se tornar útil, a se tornar benéfico. Agora, quem é? Todo dia a mesma cara, todo dia os mesmos assuntos. Às vezes aquele assunto está sendo martelado faz 10 anos, mas nunca se chegou a um denominador sobre ele. O que adiantou não estar dialogando, está polemizando um assunto? É o que está fazendo. Então nós não podemos ignorar o fator de que nós somos dependentes uns dos outros, e vai ter hora que você vai ter, aquele homem machista nunca vai achar que ele nunca vai ter que se dobrar à ideia daquela mulher, e aquela mulher feminista acha que ela nunca vai poder se dobrar à ideia daquele homem. Por quê? Porque ela tem direito igual com ele. Eu sou como ele. Não é não, você não é como ele. Ele é uma criação original e você é um subproduto. Nós ouvimos isso hoje. Agora, isso te diminui? Não. Isto faz de você um, ou uma com um. Essas duas naturezas não foram criadas separadas. Para ser perfeitas, elas têm que estar ligadas. Por isso, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma. O quê? Do lado das mulheres, uma só quê? Então, mas sem diálogo, sem comunicação, não vai chegar a lugar nenhum. Aprendam isso. Essa é a matemática de Deus. Aprendam o que significa: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tudo se acerta antes de deitar. Por quê? Se o rapto acontecer de madrugada, como é que vocês vão chegar do outro lado, no outro dia? Se brincar, um vai e o outro fica. O que tiver ferido, talvez o que tiver machucado, que precisava ter a compreensão do outro, talvez até possa ir, né? Se eu não tiver que falar assim, se eu tivesse uma faca aqui, se eu tivesse uma mão de pilão aqui, ele não dormia aqui comigo, eu arrebentava ele aqui de noite. Vai ficar os dois, certo?
Agora, se ela dissesse, deitar e dissesse, ô pai, perdoa ele, pobrezinho, ele não sabe o que faz. Ou se ele disser, pai, perdoa ela, pai, ela não sabe o que faz. Talvez ele vá e ela fique. Ou ele fique e ela vá. Por isso é que a grande matemática para se solucionar os problemas é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso, o que isso quer dizer? Que você tem que chamá-lo, assentar com ele lá no banquinho, mais distante do olho dos filhos, ou então lá na cama, no quarto, porta trancada, e baixinho, não é fazendo com que o ferro de passar roupa saia pelo vitrô, o facão, né? Tina por lá, porque se a mulher for do Maranhão, então, ô perigo, menino. Parece que a irmã Terezinha é maranhense, não é? Eita, por isso que o homem é bonzinho. Então, gente, nós não podemos nos esquecer disso. Não vamos deixar que esses assuntos aqui sejam meras conversas fiadas, não. É claro que ele está num verdadeiro desrespeito com aquela mulher dele. Ora, se a senhora começa a conversar comigo, de lá falando sozinho, te deixo lá, o que eu fiz com a senhora? Eu estou te desrespeitando. Eu estou desrespeitando, não é, o seu assunto, o seu problema, a sua dificuldade. Eu estou me omitindo de te ajudar, de te prestar um esclarecimento, ou então de te orientar, te ajudar, te acertar, e vice-versa. Tem homem, eu conheço casos de homem também, que vai conversar com a mulher, ela, aí sai assim, tô nem aí, e vai embora. E daí? Com quem fica o problema? Então, isso aqui é homem e mulher. Isso que a senhora está dizendo acontece em ambos os casos. Acontece daquele homem querer dialogar com aquela mulher e ela não tem diálogo. Acontece daquela mulher querer dialogar com aquele homem e ele não tem diálogo. Ele não pode parar para ouvi-la e ela não pode parar para ouvi-lo. Vão chegar a um denominador bom? Não vai. Aquilo vai sendo acumulado, até que uma hora explode. E aí vem o dano, vem o prejuízo. Põe, irmão Abel, põe outro quadro, por favor. Vamos aproveitando aqui que a gente está dialogando, né? Então está havendo comunicação. Ó, isso aí está dentro do que o pastor está acabando de falar. Isso aí acontece nessa escala geral aí, ó. Vejam bem isso aí. Então, às vezes, não existe conversa. Ali você pode ver que não há comunicação. A coisa só vem de um lado. Só vem de um lado. Os gritos não educam. Eles ensurdecem o coração. Bloqueiam o pensamento. Destrói o respeito. E tornam você viu, irmão violento. Olha aqui, ó, presta atenção. Por que às vezes uma mãe não conta com o respeito do filho, da filha? Porque grita demais com ele. Quantas vezes eu tenho dito aqui, gente, aprendam a tratar com as crianças. Não grite com seu filho, bote ele de castigo. Vem cá, querido, vem cá, assenta-te aí e só saia daí agora quando a mamãe mandar você sair. Não saia daí. Se você sair, você vai pagar o pato, tá? Bota, querido, para quê? Pum!
Aí pega o menino e às vezes dá até uma pancada nele lá. Não vê não de bate. Que respeito vai ter essa criança para com aquela mãe? Essa comparação eu faço na minha casa e na casa da minha vizinha, né, onde eu cresci. Porque a minha mãe, ela sempre me educou assim: você nunca deve gritar, porque quem grita não é ouvido. Minha mãe sempre dizia assim: se eu estou gritando com você, você não está me ouvindo. Agora, se eu estou falando num tom baixo, aí sim você me escuta. E essa questão do respeito que o senhor falou. Na minha casa, a minha mãe, ela nunca gritou comigo, nem com meu irmão. Ela sempre educou a gente da melhor forma possível, sempre dialogando. E na casa da minha vizinha, ela tem a mais velha, a avó, a filha e as netas. E a avó passou para a filha sempre uma educação de gritar. Ela xinga muito, grita muito. E essa educação que ela recebeu passou para as filhas, que gritam muito, xingam muito. Então, realmente tem essa diferença. Porque eu e meu irmão, a gente respeita a nossa mãe. Mas as filhas da nossa vizinha não respeitam a mãe dela. Justamente por conta desse tipo de criação, de gritar demais. Tudo que ela fez com a filha dela hoje está fazendo com ela. Todos os gritos que ela recebeu, ela está devolvendo para a mãe dela. Agora presta atenção. Por exemplo, eu tenho dito muito aqui nas escolas dominicais, pais, mães que tiveram uma criação a qual elas reprovam com ódio ferrenho, ódio de alma, por terem sido criadas daquele jeito. E ao invés delas mudar de modos, de maneiras, cria seus filhos do mesmo jeito que elas foram criadas. Aos pontapés, aos berros, aos beliscões, aos puxões de orelha. Uma mãe que pega uma criança pela orelha e sai arrastando, ela não sabe o que é ser mãe. Como uma moça nossa, casada na Mensagem, um dia foi levar o filho dela no médico, aqui em Teresina. Quando o médico fez um check-up do menino dela, disse para ela: você não podia ser mãe. Que vergonha. Para quem tem. Para quem tem. Para quem não tem, não falou nada. Mas quando ele examinou aquele menino, ele disse: a senhora não devia ser mãe. A senhora não sabe o que é criar um filho. Nem a sua parte alimentar a senhora não sabe. A senhora está matando seu filho. Ele está completamente desnutrido, e se nós não cuidarmos dele com urgência, ele morre. E aí então a avó passou a ajudar, a avó passou e o filho tem problema hoje de saúde por todo lado. Por quê? Porque foi mal criado, mal alimentado, mal nutrido, foi mal em tudo. Não devia ter se casado uma mulher daquela. Mas e agora? Fazer o quê? E o pobre do marido sofre com ela. O resto é resto. Então, irmãos, põe o outro quadro, irmão, por favor. Tudo isso aí, irmãos, é interessante a gente. Aqui também tem que ter comunicação. Está aberto aqui a palavra a qualquer um. Pode falar, pode trazer, certo? Então veja só, essa frase aí. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Autor da frase. Autor. Mackey, Então, aí é onde está. Você está tendo tempo para acompanhar seus filhos? Você está parando para ouvir o que a sua esposa tem a dizer? Você está preocupado só no que os outros vão pensar de você?
E o que a sua esposa vai pensar de você? Está pensando, está achando de você? Será que você é uma decepção? Mas há pessoas que estão assim, ó. Ei, eu estou bem, né? Alcancei um status, uma posição. Pode vir, irmão Carlos. Irmão Carlos quer falar. Mas por trás está daquele outro jeito ali, ó. A família está destroçada. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque o mundo está fazendo tudo o que pode para roubar os nossos filhos. Está fazendo tudo o que pode. E o que é que nós estamos fazendo? Para segurá-los, para ajudá-los. Não é você fazer dele o que você quer, mas você dá a ele a oportunidade de poder analisar o que é o certo e o que é o errado. Se você não der um suporte, ele não vai saber decidir. Pode falar, irmão Carlos. Boa tarde, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu estou naquela posição bem ali. Alegre, satisfeito, porque é que nem o pastor Sebastião falou agora há pouco, perguntando se a irmã Nazaré é Terezinha, é maranhense. A minha esposa também é maranhense. Mas nós não usamos facão. Nós não usamos facão para nós podermos conversar, né? O senhor deve usar espada. É verdade. Então tá bom, é melhor. É verdade, nós usamos espada sim. E por onde eu já andei, por onde eu já passei, muita gente às vezes me vê assim tão calmo, tão quieto, né? Aí às vezes tem pessoas que perguntam, como é que você e a sua esposa? Eu digo, bom, graças a Deus nós somos duas pessoas que temos controle, né? Nós não somos nem muito lá em cima, nem muito lá, nem lá embaixo. Nós somos controlados, um com o outro, né? Isso, isso. Então, eu sempre digo assim, quando ela dá 10 passos na cozinha, eu dou 10 passos junto com ela na cozinha. Porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto, quando eu estou em casa, eu gosto. Então, eu estou descobrindo, é que o senhor é bonzinho. Eu gosto de fazer isso quando eu estou em casa, né? Que eu estou sem trabalho, eu gosto de estar sempre junto com ela lá na cozinha. Quando o senhor está lá na colher de pedreiro e tal, ela está também? Também. Hã? Também. Ela não pode, também não vai pode, lá? eu não posso deixar ela não, ela todo o tempo está junto comigo. Nós não podemos nos afastar um do outro. Não foi à toa que o mandou 200 quilômetros a pé para poder ver essa maranhense. Isso é verdade. Isso aí é verdade. Andei uns 60 quilômetros por causa da morena, né? Aliás, por causa de duas, né? Mas a gente é feliz. E se todos pensassem da mesma maneira, ou fizesse, andasse, usasse a espada, que nem o pastor Sebastião disse, eu creio que nenhum seria infeliz. Nós seríamos felizes. E nós não teríamos que discutir, brigar. Para quê? Se nós temos amor para dar um para outro, por que briga? Por que discussão? Por que não sabemos orientar os nossos filhos? Certo que eu não tive orientação como devia ter, né? Que meus pais também, eles não tiveram. E mesmo assim, eu caí no mundo mais cedo, né? Não tive também total, como devia ser, né? O pai e filho, né? Dar conselho, orientar essas coisas. Mas, graças a Deus, Deus me deu o entendimento para orientar os meus, né? Se eles têm alguma coisa a dizer de mim,
vão falar coisas boas, porque eu nunca ensinei disso nada errado. Sempre mostrando o caminho e dizendo, olha, nós sempre temos que andar neste caminho. Se algum de vocês se afastar desse caminho, é porque vocês estão querendo entrar por esse outro caminho errado. Mas o caminho certo é esse. E eu agradeço a oportunidade, e que cada um que está casado ou que vai casar, pense. Porque é que nem de manhã foi falado naquele rapaz que casou, né, que ele ainda não era bem totalmente firme na mensagem, né, quer dizer, era novo, né? E a esposa dele disse, olha, se você se afastar, volte para casa, eu ainda sou a mesma. Então, como é que nós podemos machucar uma coisa que saiu de nós que nem foi pregado hoje de manhã? Não podemos. Nós temos que amá-lo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, estão conosco nessa tarde a igreja de Piripiri e 8 outras conexões não identificadas. 10 pessoas foram anunciadas, né? Agora, um fator, por exemplo, que eu quero só fazer um complemento, senão eu esqueço. Se um pai e uma mãe quer ter um filho para nada, sempre diga para ele, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu dou graças a Deus, eu tive uma mãe até um pouco excessiva, ela foi rígida demais. Mas a minha mãe, ela nunca colocou em nós um espírito negativo de não poder. Ela dizia, você pode. Se alguém falava sobre assombrações, pelo aquele tempo lá na roça, o mundo católico, o que que fala? Fala em quê? Fala em alma, em espíritos, fala em isso, e fala naquilo, em assombração aqui, assombração ali. A minha mãe dizia, meu filho, não tenha medo de nada. Essa história de assombração é tudo balofa. Não creia nisso. Você pode ir, você pode vir. Eu saía de casa, eu tinha 7, 8 anos de idade, eu saía de casa com uma gamela de comida na cabeça para 4, 5 peões que estavam lá na roça. Eu tinha 8 anos, 7, 8 anos de idade. E eu botava aquela gamela de comida na cabeça e eu torava 4 quilômetros de mata com aquilo na cabeça e ia levar a comida para eles lá na roça. Por quê? Porque minha mãe dizia, não tenha medo de nada, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, não tenha medo não, pode ir meu filho, não tenha nenhuma preocupação, vá tranquilo. Botava a gamelinha na cabeça, pai sofreu, quando chegava lá eu estava quase careca, mas a comida chegava lá ainda quente, né? E é assim que um pai e uma mãe devem aprender a criar o seu filho. Nunca diga para ele que ele não é capaz de fazer determinada coisa. Se ele não pode fazer tudo de uma vez, fala para ele, faça de pouquinho. Mas fala para ele, faça o seu limite. Certo? Aí hoje nós ouvimos, ou foi ontem, ou foi sexta, não estou lembrado. Nós ouvimos sobre aquele pai que mandou o seu filho cortar uma árvore, né? Derrubar aquela árvore. E falou para o filho, derruba essa árvore, deu para ele o machado e saiu, sumiu. Foi para a cidade. Quando ele chegou, ele disse, e aí meu filho, você derrubou a árvore? Ele disse, eu não consegui papai, eu não dei conta. Mas você tentou meu filho? Sim, olha lá. A árvore estava toda picotada ao redor, mas não caiu. Por quê? Porque estava além dos limites dele. Mas ele tentou. Amém. Por quê? Porque seu pai disse, vai lá e faça, meu filho. Você pode. E ele foi e tentou o quanto ele pôde. Quando o pai chegou, não tinha derrubado ainda. Mas ele não tinha ficado parado, ele estava tentando fazer. Cada pai, cada mãe tem que ensinar o seu filho e dizer para ele, você é capaz.
Você pode, você dá conta. Nunca diga para ele ou para ela, você não dá conta. Aí você vê as meninas hoje, está aí com 10, 11, 12, 13 anos, não sabem fazer um café. Por quê? Porque sem dúvida a mãe dela também não sabe. Por quê? Porque nunca ensinou ela a fazer, nunca pôs ela a fazer. A Kênia está aí. Quem já comeu comida que ela fez aqui? Alguém já comeu? Ixi, vocês já deram um prejuízo grande, viu? É tanta gente. Mas é uma senhora cozinheira. Sabe quando ela aprendeu? Ela tinha 7, 8 anos de idade, ela já estava lá na cozinha aprendendo. Certo? Foi posta para fazer. Por quê? Porque ela precisava fazer. Ela ia casar, ela ia ter uma família, ela ia ter um marido, e ela tinha que cumprir com os deveres dela. Ela tinha que fazer a comida, ela tinha que fazer o café, ela não toma café, mas vai lá e manda ela fazer. E depois toma o cafezinho dela para você ver. Então, pai e mãe, ensine o seu filho a ter autoconfiança. Diga para ele, você é capaz, meu filho. Você é capaz, minha filha. Ah, mas vou gastar 5, 6 anos. Minha filha, mais 5, 6 anos passa. Continua, vá para a escola. Se forme, busque um lugar para você. Você é capaz, você dá conta. E ela vai sendo estimulada, e ela vai atrás, e ela chega lá e consegue. E diz, graças a Deus, bem a mamãe falou, bem o papai falou, eu consegui. É isso que nós temos que fazer. Amém. Põe lá, irmão. Então, irmão Abel, põe aquele outro videozinho. Aí, irmãos, vamos observar esse videozinho.
O que vocês entenderam aí? Vamos saber o que se entendeu nessas imagens aí. Realidade, né? Ali havia um quadro que era a realidade. É o que você é mesmo. Às vezes você se faz de durão, você não tem nada de durão, é medroso, rapaz. Mas se faz de durão, né? E o outro parece que é um anjinho, mas vou nem falar. Fala aqui, irmã. Bom, a criança, ela revela o que ela sente, né? Então, se ela estava feliz, na realidade e na aparência, revela o mesmo quadro. E aquele senhorzinho no primeiro quadro, ele tem um complexo de inferioridade, né? Ele, aparentemente, ele tem uma autoestima muito alta, tá tudo bem, tudo maravilhoso, mas na realidade não é, né? Aquele outro se fingiu que era bom, e na realidade também ele não era, e feriu o ego dele, né? Deixou ele triste. E ele saiu aparentemente muito bem, mas ele saiu arrasado dali. E a criança, ela continuou do mesmo jeito, né? A aparência e a realidade é a mesma coisa. Aqui, senhor. Como a irmã estava falando, né, que ele era... Fale forte. Ele era muito, assim, querendo ser forte, né, e na realidade ele apareceu o ego dele muito frágil, né, quanto àquelas palavras que aquele jovem falou, né. Vamos aqui. Aqui. Cadê, irmão? Não chega aqui não? Chega. Oi. Ana falou, as crianças, tanto na realidade como na aparência, elas não mudaram. O adulto, ele mudou muito, né? Um mostrava uma coisa que não era, o outro também, dizendo que era forte, na realidade, mas as crianças puras, né? Todas as cenas, elas não mudaram em nada. Foi isso que eu entendi. Então, irmãos, a comunicação, né? Ela não pode ser só aparência, não. Tem que ser a realidade das coisas. É como o pastor falou aqui, tem que sentar e acertar, nem que arranhe um ao outro. Não pode ficar fazendo de conta. A questão é que em muitos casos, a gente faz de conta que está tudo bem. E o faz de conta não funciona. O que funciona é sentar e acertar as coisas. É reconhecer que você não é tão durão assim. Você precisa de um conselho, você precisa de uma atenção, né? E também entender que no mundo existe muitos que parece que são uma coisa maravilhosa, né? Mas por trás, né? Ele vai estragar a sua vida. Então, é muito importante a questão do encarar a realidade. Então, vive-se muito no mundo de aparência. E vai fazendo de conta que está tudo bem, e vai deixando passar, e não para conversar, e não chega a uma conclusão das coisas. De repente, quando quiser acertar, já é tarde demais. Não é? Sai todo arrebentado, como ele saiu, e fazendo de conta que está tudo bem. Então a gente tem que vencer essas coisas. Você tem que ser o que você é. Por isso, aquela criança representa o que nós devemos ser.
Você tem que ser o que você é. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Então, exponha isso. Aceite essa sua condição. E o nosso tempo acabou. Não deu para continuar muito. Segue aí, irmão, por favor, só para a gente mencionar um pouquinho, ainda fechando esse assunto. Então não esqueça, a comunicação ela tem os seus elementos, que são o emissor, é aquele que emite a mensagem, é quem está falando. Senta aqui que eu preciso falar com você. O receptor é aquele que está precisando ouvir. E tem que parar, você tem que parar para ouvir. E a mensagem é o assunto em questão. Conjunto de informações transmitida. Vem cá, meu filho, vamos sentar aqui, vamos ver o que está acontecendo. Por que a coisa está indo para esse lado aqui? Né? O outro, irmão, por favor. Eu queria entrar num outro assunto que aborda também, mas não vai dar. Então, o código. É interessante essa palavrinha, o código. Se você não tiver o código, você não acessa. Não é? Então, o código, a combinação de signos utilizado na transmissão, é a maneira como você vai falar. É a maneira como você está recebendo. Às vezes a pessoa senta e não escuta nada. Né? A combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. Então, dependendo do jeito que você chama para conversar, dependendo da maneira, o tom de voz que você usa, a coisa funciona certo ou errado. A comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. Viu, irmão Carlos? O termo usado ali, por exemplo, a combinação de signos. Não seria melhor, por exemplo, já tiraram. Deixa aí, irmão. Gente, deixa aí o quadro. Ele já entendeu, já. A comunicação foi rápida, viu? Certo? A combinação de modos, de maneiras, certo? De tons. Então, signos, quando você toca em signos, pensa-se logo em zodíaco. É em formas, a combinação de formas que você vai usar para poder comunicar. Você vai expressar com a mão, com o rosto, não é? Isso. Ou você vai expressar coisa boa ou ruim. Então, é isso que ele está querendo dizer ali, a combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. Então, um olhar, uma palavra usada, não é? Um tom, um gesto, né? Um gesto. Por quê? Porque os tons é que complicam. Um não falado com amor é diferente de um não falado com ódio, com reprovação, com negação. Foi o caso, então, o irmão Brana cita aquele exemplo daquela mãe, daquele pai que recebeu a carta do filho. Pai, mande dinheiro. Tá aí, ó, olha só, como é que está esse fulano aqui? Olha só o que ele falou aqui. Pai, mande dinheiro. A mãe falou, não, querido, ele não disse isso. Oh, mas você não está vendo aqui? Ele falou, não, querido, ele não disse assim. Ele disse assim, papai, mande dinheiro. A mesma frase, a mesma leitura, o mesmo bilhete. Aí o velho falou, uai, eu estava enganado, é verdade. Pobre do meu filho, está passando por aperto. Então, a comunicação é de suma importância em todos os seus aspectos. Ok? Para aprovar ou reprovar, não importa. Amém. Então, devido não termos mais tempo, nós não vamos adiante. Mas a gente entra a abordar um pouquinho
sobre o estresse. Né? Nós temos que também falar que o irmão Branham falou em comunicação. A palavra falada é a semente original, ele mostrou a comunicação de Jó. Com quem? Com Deus. Certo? E aqui, o homem chamado por Deus, página 23, que não tem parágrafos, o profeta irmão Branham fala do diálogo, da comunicação que ele teve com a samaritana lá na borda do poço. Certo? Para poder chegar naquela semente, lá dentro dela. Escuta, a senhora é a mãe dessa beleza aí? Parabéns. Faça assim, tá? Depois você traz o papai também, viu? Tá ok? Faça sempre assim. Que bom. Mas era só ter solicitado, a senhora teria toda a liberdade. A mão. Viu? É bem-vinda. Deus abençoe a senhora. Agora a moça aí já é nossa, hein? Ontem ela chegou ali bem vestida. Eu falei assim, fala para a mamãe que você precisa vestir só assim, como dama. Viu? Parabéns, tá vendo? Ó, gostei. Traga o papai também depois, tá bom? Deus abençoe a senhora. Muito obrigado aí pela visita. O culto vai continuar. Não termina tarde, por volta de 7h30, 15 para 8, está terminando. Se quiser estar aí conosco, é bem-vindo, tá ok? Deus te abençoe. Então, o diálogo que nasceu ali na borda daquele poço, Jesus teve que fazer aquilo para poder chegar na semente, chegar lá no fundo, fazer com que ela se identificasse, fazer com que ela comunicasse com aquilo que ela estava esperando, ela estava sonhando, embora tivesse uma vida tão desregrada como ela tinha, mas ela estava esperando. Nossos pais nos dizem que quando o Messias vier, ele fará isso. Ela sabia o sinal do Messias e os fariseus não sabiam. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Por favor, irmão Machado, faz aqui a oração encerrando para a gente. Senhor Deus, como nossa alma fica tão satisfeita em aprender do Senhor, o Senhor tem nos ensinado, Deus. Nós queremos ser assim, aprender do Senhor que é manso, humilde de coração. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, e que nós possamos aprender mais e mais nessa sequência que vai vir no próximo culto agora, em alguns minutos, Senhor. Que nós possamos estar sempre alegres na Tua presença e Te agradecemos por esta tarde tão abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Quando as dores da vida te ferem a alma e a cada dia as lutas abalam tua fé, o mar se agita revolto e as ondas querendo te afogar. Todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento. Às vezes tu pensas em abandonar tua cruz e chega a pensar que és o único que tem